Hoje eu vim tirar umas dúvidas, tem algumas pessoas perguntando muito se eu desisti da medicina, algumas pessoas comentando aí que eu sumi e tal. Então eu vim falar pra vocês o que realmente aconteceu. Então, gente, tem umas pessoas me perguntando se eu desisti da medicina, o que aconteceu, se eu ainda tô na Bolívia. E não, eu não estou mais na Bolívia. Eu tive que trancar a minha faculdade. Eu não vou dizer que eu desisti, mas por enquanto eu tô dando uma pausa. Vou entender isso como uma pausa. Na época até pra mim foi muito complicado, muito difícil. Eu fiquei muito frustrada, muito chateada comigo mesma, sabe? Porque eu achava que a parte mais difícil era chegar lá, era começar. E como muitas pessoas chegaram até a mencionar algumas vezes, que difícil não é entrar, não é começar. O difícil é concluir, o difícil é sair, o difícil é voltar para o Brasil formado, o difícil é conseguir passar no revalida. Então, isso é só uma parte, é só um processo, né? E eu tranquei, tive que trancar e vou explicar para vocês por quê. Eu anotei aqui até para eu não esquecer, né? Por onde começar. Então, como algumas pessoas aqui do canal sabem, eu estava cursando medicina lá na Bolívia, na UDABOL. Que eu escolhi a UDABOL justamente, falei isso em outro vídeo, eu escolhi a UDABOL justamente por conta da bolsa, né? Que eles estavam dando uma bolsa de 80% de desconto. E eu escolhi a UDABOL, justamente por isso, pela questão financeira. E eu tinha pesquisado também sobre a faculdade, vi que é uma faculdade boa, que algumas pessoas já conseguiram ser aprovadas nela também. No semestre passado, que eu tava lá, eu só tava tendo aula presencial uma vez na semana, que era a aula de anatomia. E as outras aulas estavam todas sendo virtuais, né? Tava estudando só pelo sistema, né? O sistema da faculdade virtual. E uma vez na semana tinha aula de anatomia. E foi assim o último semestre do ano passado, todo virtual. Então eu pensei, se ano que vem for ficar virtual, eu vou ver a possibilidade de voltar pro Brasil, já que eu tava lá sozinha, sem as minhas filhas, sem meu marido. E se tivesse como estudar daqui do Brasil, pra mim seria bom, porque não compensava eu estar lá pagando aluguel, tendo os gastos com supermercado, né, com transporte, os gastos da faculdade, que querendo ou não vai ter, né, que tem os trabalhos, tem alguma coisa, tem que comprar alguma coisa ou outra. E aí eu tendo esses gastos tudo pra uma aula uma vez na semana. Então pra mim não tava compensando, né? Eu falei, eu vou pro Brasil, se tiver essa possibilidade, volto pro Brasil. E quando for ficar presencial, eu volto, que é o tempo que eu me organizo com a minha família, com as filhas, né? Eu organizo tudo e volta todo mundo. E aí, de certa forma, eu achei até bom. Todo mundo falando que ia ficar virtual, eu achei, por um lado, bom. Eu sei que o ensino virtual, né, ainda mais medicina, nem se compara ao presencial. Mas pela minha situação, que eu tava lá só, sem as filhas, sem o marido, achei bom por esse lado. E aí eu comecei a conversar com o pessoal da faculdade, perguntar se eles sabiam me dizer alguma coisa, se ia ficar virtual mesmo. Porque se fosse, eu ia começar a me organizar para voltar pro Brasil. E só retornaria à Bolívia quando tivesse certeza que ia ser presencial. Que era o tempo que eu me organizava e voltava já com as minhas filhas e meu marido, né? E aí eles falaram que sim, que realmente ia ficar virtual, não sabia nem, não tinha nem previsão de quando voltaria presencial. Aí eu comecei já a me organizar, peguei toda a minha papelada que eu tinha que entregar na faculdade, que eu ainda estava em processo de legalização no país. Eu peguei toda a minha documentação, eu consegui pegar já tudo no Seduca, tudo que eu precisava para entregar na faculdade. Entreguei para deixar tudo certo lá. Faltou ainda uma documentação, porque ficou errada. A tradução da minha certidão de nascimento e que não tinha a tradução do apostilamento de Haia. Mas só faltou isso. E o resto eu te entreguei. E fiquei para entregar depois, que eles até me deram um prazo. E vim pro Brasil. E quando eu vim pro Brasil, continuei mantendo o aluguel lá, né? Porque o meu sobrinho ficou lá, que eu dividia com ele, né? Como eu falei em outro vídeo. O meu sobrinho ficou lá. E como o plano era a gente ficar junto e dividir todas as despesas, ele não tinha culpa se eu queria vir pro Brasil, né? Se foi uma forma que eu achei mais fácil. Então eu tinha que continuar pagando aluguel. Aí eu vim pro Brasil e terminei até as últimas parciais aqui. Eu já tinha feito as primeiras e segundas parciais lá.
E as outras eu fiz aqui, as últimas provas. E depois deu tudo certo, as provas, finalizou, as notas, tudo tranquilo. E em dezembro eu comecei a mandar mensagem para o pessoal da faculdade, já perguntando como que seria em relação ao próximo semestre, que seria no início desse ano. Aí começaram a me falar que ainda não sabiam, que iam ver como que ia ficar, se ia ser virtual, presencial. Depois entrava em contato, mas sempre mandava e-mail, mandava mensagem no WhatsApp, querendo saber para me agilizar logo. Início eu pagando aluguel, né? Continuei pagando aluguel. Aí depois, quando foi, acho que na primeira semana de janeiro, me falaram, me responderam no e-mail, falando que realmente ia ficar 100% virtual, né? E que quem estivesse no Brasil poderia permanecer e fazer as provas pelo sistema, do virtual, como estava sendo já. Então eu falei, vou continuar por aqui, vai ser melhor pra mim, ficar perto das minhas filhas, do meu marido e também reduzir gasto. Aí eu tive a ideia de desalugar meu apartamento lá e vender as coisas de casa. Porque a gente tinha pouca coisa também de casa, a gente só comprou bem o básico. Coisa de cozinha mesmo, como prato, talheres, essas coisas, coisa mínima. O nosso fogão era de 2 bocas, só tinha o colchão, não tinha cama, era coisa mínima mesmo. E foi até bom, porque depois pra se desfazer foi mais fácil e a gente não perdeu tanto dinheiro também. Aí começamos a vender as coisas de casa. Vendemos tudo de casa e dividiu o dinheiro, né, que a gente tinha comprado junto. A gente vendeu e também começou a pensar em desalugar logo o apartamento. Primeiro a gente vendeu tudo pra ficar logo o apartamento limpo, né? E eu achei que quando eu fosse desalugar o apartamento, seria só assim, vou mandar uma mensagem aqui pra dona do apartamento, não vou querer mais apartamento, obrigada, tchau, e isso é isso, né? Mas não, como tem um contrato, e lá eles têm muito isso, leva isso tudo muito a sério. O negócio deles é preto e branco e acabou. E como tinha um contrato, eu só poderia sair antes de um ano, porque o contrato era de um ano. Eu só poderia sair antes de um ano se eu colocasse outro inquilino no lugar. Quando ela me falou isso, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Onde que eu vou encontrar esse inquilino? Eu tô aqui no Brasil, não conheço ninguém lá. Aí tinha uma menina lá que estudava na mesma faculdade que a gente e ela já tá alguns semestres bem à frente. E eu mandei mensagem pra ela. Eu perguntei se ela conhecia alguém que pudesse querer o apartamento, que alguém que estivesse indo, né, no próximo semestre, que quisesse o apartamento pra ficar. Que aí a gente passava pra pessoa já e eu não ia ter que pagar a multa pra poder desistir do aluguel. Aí lá tem umas amigas minhas que estão querendo vir e tal, e eu posso conversar com elas se elas quiserem. Inclusive já ficava até perto do apartamento, do prédio dela, então ficaria bom também. E aí assim foi, ela conversou com as meninas e eu o tempo todo. Desde quando ela me falou, eu já comecei logo a orar, meu Deus, me abençoa que dê certo, que essas pessoas fiquem nesse apartamento. Porque eu não quero continuar mantendo um aluguel lá, sendo que eu não tô usando, né? Que diminui os outros gastos, né? Como alimentação, transporte, outras coisas. Mas o aluguel eu vou ter que manter, sendo que eu não tinha previsão pra voltar pra lá e ficar pagando um aluguel absurdo. Né, que só a minha parte lá era assim, em reais dava 630 e alguma coisa, 630, 640, entre por aí. E todo mês, sem choro nem vela, tinha que ter esse dinheiro todo mês. E aí quando ela falou isso, eu já criei uma esperança. Falei, não, vai dar certo, fé em Deus. E fiquei esperando. E aí depois ela me mandou uma mensagem que as meninas disseram que queria. E aí quando eu falei pra ela conversar com as meninas, já mandei as fotos do apartamento, né? Pra mostrar pras meninas, pra ela ver se agrava elas e tal. Quando ela respondeu, ela falou, as meninas gostaram do apartamento e o preço também dá pra elas, então elas vão ficar. Agradeci demais a Deus, porque ia me livrar desse dinheiro todo mês e deu certo, né? Aí elas ficaram com o apartamento. Como a gente já tinha vendido nossas coisas tudo, o apartamento já estava vazio, era só elas entrar e morar. E elas ficaram. Aí eu já mandei mensagem pra pessoa que era responsável pelos apartamentos e ela falou que tudo certo, que eu ia pagar o aluguel até as outras entrarem. E aí quando elas entrassem, né, meu contrato iria finalizar por ali. E aí pronto, ficou tudo certo. Aí fiquei aguardando, isso em janeiro. E eu fiquei aguardando que as aulas da UDABOL eram para começar em março, lá pela primeira semana de março. E aí eu ansiosa para começar logo por aqui e tal. E o meu plano era o seguinte, estudar, né? Já que ia ficar virtual até Deus sabe quando, que eles não tinham previsão de quando eu voltar presencial. Meu plano era o seguinte, estudar até o segundo semestre, trancar e tentar fazer a transferência aqui no Brasil, né? Ia solicitar minha documentação toda certinho, fazer tudo que tem que fazer, traduzir, apostilar de novo, tudo. E tentar transferir, fazer a prova da transferência. Porque aqui, pelo menos aqui na minha cidade, só pode fazer a prova de transferência, né, do exterior pro Brasil
com pelo menos 20% de conclusão do curso, né? Então teria que cursar 1 ano para poder transferir para cá. E aí eu esperando, ansiosa, esperando para começar a assinar os Udabol, quando eu recebo um e-mail da Udabol falando que todos os brasileiros teriam que estar imediatamente na Bolívia. Todos os brasileiros que estivessem no Brasil teriam que estar imediatamente na Bolívia, porque as aulas iam ser presenciais e que não tinha possibilidade nenhuma de ser virtual. Aí meu mundo desabou, porque eles já tinham me garantido que ia ficar virtual. E eu desaluguei apartamento, vendi as coisas, tudo, e aí desmoronou tudo. Porque eu falei, agora que eu já tinha me programado para seguir a vida por aqui, matriculei minha filha na escola e comecei a seguir a vida por aqui, eles me falam isso. Ai, meu mundo desabou. Porque eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer agora? E eu precisaria de, no mínimo dos mínimos, uns 6 mil reais. Entre passagens, pagar um outro garanto, né, que eu ia ter que alugar um outro apartamento. Então, você tem que pagar o primeiro mês e o garanto, que é equivalente a outro mês. Então, 2 meses no primeiro mês. Aí, comprar as coisas de casa de novo. E aí, eu precisaria de muito dinheiro pra isso. E outra, ia voltar novamente sem nenhuma das minhas filhas, sem marido, sem nada. E eu falei, não, agora eu não vou ter condições mesmo de voltar. Não tem como voltar. A Udabol quebrou minhas pernas com essa. De repente, uma notícia dessa, não tem como voltar. Mas enfim, resumindo tudo, tranquei. Não tenho previsão de voltar, não sei se volto. Mas é uma coisa que fico muito triste, porque a faculdade foi paga toda à vista, né? Passagem, tudo, aluguel, as coisas de casa que a gente teve que comprar. Eu acho que no mínimo aí foram uns 20 mil reais. E é uma coisa que eu falo pra vocês, vou até deixar de alerta aqui. Quem vai, tenha certeza mesmo que é isso que quer, tenha certeza que não vai faltar recurso financeiro para você se manter lá, porque não existe negócio de reembolso na Bolívia. Isso não existe, eles já deixam isso bem claro. Então, quem vai não vai enganado em relação a isso, porque eles já deixam claro que não dá dinheiro de volta para seu ninguém. Então, você pagou, já era, se perder, perdeu, já vai sabendo. E eu nem fico tão muito preocupada com isso, porque eu já sabia que não tem esse negócio de reembolso, já sabia dos riscos, mas às vezes a gente se empolga tanto com alguma coisa que resolve arriscar mesmo, né? E eu também não esperava por essa da Udabol, fiquei muito chateada, porque uma hora eles falam uma coisa, outra hora falam outra coisa. Então, em relação a palavras, realmente não tem palavra. Eu me chateei muito porque mudou minha vida de perna pro ar. E aí eu fiquei, né, estressada demais, porque eu tinha me planejado, me programado já, baseado nas informações que eles me deram. E aí depois eles não cumpriram com a palavra deles. E eu me estrondei completamente, né? Porque tive que reformular minha vida toda de novo. E aí depois que eu tive que trancar, né? Eu fiquei muito triste, porque eu sei que depois que a gente tranca uma faculdade, a probabilidade de voltar é muito pequena. Ainda mais que é uma coisa que eu sempre quis na minha vida, né? E ter chegado tão perto e ter que trancar, pra mim é como se fosse uma desistência. Mas eu não vou entender assim, porque a gente tem que ter fé, né? Tem que saber que tudo é permissão de Deus. Eu fiquei umas 2 semanas da minha vida muito ruim, muito triste. Eu não tinha ânimo pra nada. Eu não tinha ânimo pra banhar minhas filhas, pra cuidar delas, pra, sabe, pra seguir com a vida, não. Eu sinto muito até por isso, porque eu sei que tudo é permissão de Deus e a gente não tem que se apegar a algumas coisas, né? Mas eu sou humana, eu sou fraca, falha, fiquei mesmo muito ruim, sem ânimo mesmo, sem vontade de nada, triste mesmo, amargurada. Mas depois algumas pessoas conversam comigo e aí também eu fui colocando na minha cabeça que tudo é permissão de Deus. E quem sabe, né, é um livramento que Deus tá me dando mais na frente, ou sei lá, às vezes a gente tem que realmente frear a vida e parar, repensar, refletir, ver o que a gente tá fazendo e se a gente tá no caminho certo mesmo. Porque na minha questão, no meu caso, né, que envolve a minha família, as filhas, tudo, de ter que deixar elas, e não ia dar certo eu ficar lá muito tempo, assim, eu lá e elas aqui, marido e tudo, não tem condições. Pra pessoa que é sozinha, é mais fácil, não estou minimizando a dificuldade de ninguém, mas, querendo ou não, é mais fácil. E quando a pessoa é sozinha, é muito mais fácil. E também, depois que eu tive que trancar, né, que a gente vai refletindo algumas coisas, eu fui avaliar e fui pensar se eu realmente queria levar as minhas filhas para lá, por conta do clima, por conta da cultura, por conta de tantas outras coisas.
Então, tem certas coisas que é até bom acontecer logo, porque já pensou se eu chegasse, sei lá, 2, 3, 4 anos e depois visse que eu não queria estar lá, né? Não pela medicina, porque é uma coisa que eu sempre sonhei na minha vida. Eu sempre quis muito, não por ser a medicina, mas por ser o lugar. Então, às vezes Deus age, a gente não entende, e Ele tem algumas ações em nossas vidas para nos fazer refletir de novo e recomeçar, né? E eu não vou entender como um ponto final e também não vou desistir da medicina. Então, se não for por esse caminho, eu vou tentar por outro e até dar certo, né? E é isso, porque eu já tentei fazer outras coisas, não deu certo, não é o que eu queria, então não adianta eu fazer uma outra faculdade e vou ser uma profissional frustrada o resto da vida, sendo que não era aquilo que eu queria. Eu até tranquei uma faculdade de fisioterapia e não tenho a mínima vontade de voltar. Já faz um tempo, em 2014 eu tranquei, nunca nem senti falta. Agora, essa de medicina me doeu muito, porque era uma coisa que eu sempre quis, né? Mas, enfim, vida que segue é assim mesmo. E aí, depois que eu tranquei, né, vi que eu não ia voltar mesmo esse semestre, eu retomei a faculdade que eu estava fazendo aqui, na minha cidade, e já vou concluir agora em junho, né, já tô até trabalhando no TCC, inclusive por isso que eu dei uma sumida daqui, que eu tô já estagiando na área, tô fazendo TCC, é muita coisa. Tem filho, tem marido, tem um monte de coisa, então tá o tempo corrido mesmo. Mas em relação à medicina é isso que eu tinha pra falar pra vocês, que a Aldabal fez essa grande sacanagem, e o que eu tenho pra falar para as outras pessoas que vão é que tenham em mente que eles não têm palavra. Então vocês não podem se apegar, eles me garantiram isso. Não, não se apegue, porque eles não têm palavra. Então, assim, você tem que estar pronto pra tudo. Por isso que eu digo que é mais fácil para uma pessoa sozinha, sem família, sem filho, sem marido, né? Porque ao mesmo tempo que você tá lá, você tá aqui, ao mesmo tempo que você tá aqui, já vai de novo tá lá. Então é bem mais fácil. E assim, também nessa questão do reembolso, saibam que não tem reembolso, não tem esse negócio de pagou, vai me devolver, vai. Não tem isso. Então, se vocês forem, se vocês querem mesmo ir, e isso é para todas, viu? Não é só o da BOL, não. A Bolívia toda é assim. Eu falo porque eu já conversei com outras pessoas também, né, em relação a esse tipo de coisa, assim, de desencontros de informações, de fala uma coisa e faz outra. Eu já conversei, então, com outras pessoas de outras faculdades, né, e disseram que é assim, a Bolívia toda é desse jeito. Eles não têm palavras, eles não têm muito padrão para nada. É o que eles querem fazer na hora e pronto. Então, é isso. Desejo boa sorte para todos que vão. E se você quer mesmo meter a cara, vá em frente e não pense muito, porque ficar pensando o tempo vai só passando e você tá só perdendo tempo. Você vai, com o tempo você vai ver que é isso mesmo que você queria, sempre quis, então não perde tempo não. Vai mesmo, mas com isso em mente que eu tô te falando. Saiba que é isso mesmo que você quer, saiba que você vai ter que estar disposto a tudo, passar por cima de todo problema para poder estar lá, para poder permanecer lá. Porque o difícil não é ir, né? E essa é a maior prova viva disso. O difícil não é você ir, você sair daqui. Às vezes a gente acha que a documentação é muito complicada, às vezes acha que é muita burocracia, é isso e é aquilo. O difícil não é ir, porque eu passei por todo o processo, fiz tudo, todo o procedimento que a faculdade exigia e tudo, fui, fiquei um tempo lá. E depois aconteceu essa desinformação aí da BOL, né? Que fala uma coisa, depois faz outra e problematizou tudo. Porque se eles tivessem me falado que residencial, eu não teria nem vindo, pra falar a verdade. Eu ia esperar meu marido e minhas filhas lá e ia ficar por lá mesmo. E seria bem mais fácil. Não teria desalugado apartamento, não teria vendido as coisas, então eu acho que teria tomado um outro rumo. Mas é assim mesmo, né? E como eu já falei, digo e repito, tudo é permissão de Deus e bola pra frente.